plataforma que nós estamos trabalhando os 2 dias, ela tem a capacidade de suportar 75 pessoas e fazer o link para uma transmissão externa. Pelo levantamento, nós estamos mais de 400 pessoas, né, participando das nossas atividades. Então, eu fico muito feliz que possa estar contribuindo. Então, nós vamos dar continuidade à nossa atividade de hoje. Como vocês estão vendo aí na tela que eu estou compartilhando com vocês, só confirme, por favor, se está ok. Aí tem uma apresentação no PowerPoint. Depois eu vou utilizar o... Muito bem, todos estão vendo, né? Quem estiver com celular, se estiver muito pequeno, é só arrastar o mouse, o dedo em cima da tela, ampliar que ela, né, fica um tamanho maior. Eu também aqui posso aumentar mais um pouquinho, aí vocês vão me informando se está ok, tá? Se o tamanho está ok. Ó, eu aumentei aqui o zoom e veja se está bom para vocês aí, se está tudo ok, tá? Eu não vou nem... eu não vou nem aqui colocar no modo de apresentação, tá? Eu vou colocar apenas como se eu estivesse trabalhando aqui na ferramenta e vocês estão visualizando aí. Então, vamos dando continuidade. Hoje é dia 17, né? Boa noite mais uma vez. Nós estamos com diálogo com tecnologias digitais. E aí, conforme a nossa programação de hoje, a produção de dados com Google Forms, Google Formulário. Dependendo do ambiente, quando você acessa, você vai encontrar lá ou Google Formulário ou apenas Google Forms, é a mesma ferramenta. Então, hoje nós vamos mostrar a possibilidade de produzir dados, né, usando o Google Forms, como formulário. O acesso à ferramenta é o mesmo que nós já evidenciamos, tá? Então, para acessar... Desculpa. Para acessar o ambiente, tá? Acessar o Google Formulário é o mesmo processo de uma conta Gmail. Você acessa, coloca o procurar da sua conta, inclui lá a sua senha, tá? Ele vai abrir lá a sua caixa de e-mails, aí você vai lá no, como eu fiz ontem, vai lá no Brigadeirinho, tá? Clica, aí você vai ter toda a carta de aplicativos do Google. É mais ou menos essa tela que vocês, ao clicar lá nos Brigadeirinhos, você tem aí as ferramentas, os aplicativos do Google. E aí nós vamos trabalhar aqui com o Google Formulários. Tá? Google Formulários é a ferramenta que nós vamos... a Google Formulário é a ferramenta que nós vamos trabalhar, já mostrando a possibilidade que essa ferramenta ela oferece no desenvolvimento das atividades. Então, ao clicar lá em formulários, o processo é o mesmo, você vai ter uma opção de formulários em branco, teste, atividade final, avaliação, título de planilha, avaliação de um curso. Então, veja, já te dá alguns modelos, tá? Ele te dá alguns modelos e você pode aproveitar os modelos, faz as alterações necessárias, mas geralmente você vai optar pelo iniciar com um formulário em branco, né? Aí, veja, ao clicar em formulário em branco, você vem com aquelas mesmas funcionalidades que nós vimos no Google Docs. Então, tem aqui um formulário sem um título. Tá? Nesse momento, eu posso colocar o nome do título do formulário e ele automaticamente vai salvando. Tá? Então, é uma ferramenta muito fácil de se trabalhar. Então, você, formulário sem título,
Veja, é interessante também ressaltar que logo no início da sua organização do seu formulário, você tem aqui, na parte direita da sua tela, né, quando você abre o formulário, você vai encontrar algumas funções. É interessante apresentá-las para vocês. Tá? Então, você tem aqui a roda dentada, né, de configurações. Ao clicar em configurações, você vai ter essas opções. Tá? Aqui você vai ter a opção geral. Você pode já, logo no início do seu formulário, pedir para colocar endereços de e-mails. Tá? Você pode colocar aqui para coletar endereço de e-mails. Dependendo, no caso, eu estou usando o e-mail institucional, eu posso restringir apenas o usuário da universidade para ter acesso. Eu desbloqueei essa tela. Limitar uma resposta. E aqui você não precisa incluir nada. Os participantes podem editar após o envio, mas só uma vez e pronto. Daí depois as informações você vai e clica em salvar. Tá? Tem aqui os itens de apresentação e teste, mas depois a gente vê mais lá na frente, se for o caso. Mas aí, feita a configuração, tá? Você clica em salvar. Ok. Aí você configura como é que você vai trabalhar com seus slides. Depois, quando você também já feita a configuração, você tem condições de, porque ele abre lá formulário sem título, só abre essa parte daqui, superior, formulário sem título, e aí você pode configurar, ou seja, personalizar o tema. Então, ao clicar aqui nessa aquarela, né, que é o item personalizar tema, você tem aqui as opções de tema. Vai te dar aqui as opções. Tá? Então, você tem aqui escolher a imagem no cabeçalho, escolher a cor do tema, a cor do plano de fundo e também as fontes. Tá? Feitas essas opções. Então, aqui, veja, para escolher a imagem, né, no cabeçalho, clica aqui em escolher imagem, nós vamos para o próximo slide. Aí, veja, olha a possibilidade de imagens que ele te dá. Tá? Então, aqui, trabalho em escola, ele te dá um grupo de imagens que você pode utilizar no seu cabeçalho para dar um efeito, né? Dar um up, né? Ficar só formulário com título. E tem outras imagens que você tem aqui, ilustrações, aniversário, comer, beber, festa, enfim. Somente crianças, casamento, mas também você pode fazer upload de imagens, tá? Que você tenha no seu computador, no smartphone, já previamente já tirado essas fotos na sua galeria, você pode carregar imagens para cá. Ou então fotos, suas fotos pessoais, se for quiser dar uma característica muito mais personalizada no seu instrumento, também você pode escolher uma imagem de fotos, tá? Tanto do Google Fotos, ou do seu Drive, ou do seu aparelho ou computador. Tá? Então, aí você dá uma ilustração para o seu formulário. Eu quero apresentar em seguida uma característica interessante. Tá? Então, veja, lá no centro nós temos lá formulário sem título, e aqui no lado direito do formulário, ele vai te dar alguns ícones. Tá? Te dá essa cartela de ícones que estão aqui. Essa cartela de ícones vai te dar a opção de você começar a incluir perguntas. Então, você começa a adicionar perguntas. Depois a gente vai ver cada uma delas. Tá? Importar perguntas. Aqui, se você já tem vários formulários já criados, se você quiser aproveitar perguntas de formulário para não ter que digitar novamente, você pode clicar em importar perguntas, ele vai abrir no seu Drive todos os formulários que você tem, e aí você vai fazer a opção de escolher naquele formulário qual é a pergunta que você quer importar aí para cá. Tem esse outro ícone aqui, esses dois T's, né, que são adicionar título e descrição.
Então, se você pode digitar ou então clicar aí e se esqueceu no momento de criar o seu formulário, você pode clicar aqui nessa opção, adicionar título e descrição. E o último, você pode ter um formulário com várias seções. Então, a primeira seção pode ser o perfil, você vai querer daquele sujeito, se ele, a idade, sexo, local de trabalho, tá? E a outra seção que você pode criar pode ser uma seção específica sobre atuação profissional, atuação esportiva, e depende do formato dos eixos que você queira estabelecer no seu formulário. Tá? Então, vai por sessões, e naquele momento você vai criando as perguntas e vai elaborando as sessões. Então, aqui você tem a possibilidade de criar o formulário, e aí como é que eu vou inserindo as perguntas. Então, eu vou clicando aqui no ícone mais, vai acionando as perguntas, se eu quiser importar, e assim por diante, adicionar título. Essas outras duas aqui, tá? Essas duas aqui eu não incluí, porque eles são autoexplicativos. Se você quiser inserir imagem ou inserir vídeo, tá? Seja vídeo do YouTube, seja vídeo seu próprio, ou do computador, do celular, ou uma imagem. Pode fazer, Daniela, uma pergunta. Pode abrir o áudio e fazer a pergunta que todos participam, então pode escrever aí no chat. Professor, só que eu queria que o senhor voltasse um pouquinho. Como é que a gente põe aquelas imagens de fundo aqui no seu slide 8? Eu peguei no meio do caminho, não verifiquei. Imagem de fundo? Essas imagens... Tá aqui, ó. Você pode escolher no cabeçalho. Isso aqui é quando no cabeçalho, nessa tela bem aqui que eu apresentei, ó, nas configurações, aí você vem aqui nessa tela na aquarela, ele vai te dar opções de temas. Então, é personalizar o tema. Cabeçalho, vai te dar a opção de você escolher a imagem. Então, você vem aqui, clica lá, ele vai te dar esse quadro. Eu cliquei aqui, trabalho escola, peguei um grupo de imagens. Se eu clicar em ilustrações, vai me dar um grupo de imagens. Mas eu posso pegar uma imagem própria. De repente, eu tirei uma foto da Praça Batista Campos, do Ver o Peso, do meu bairro, né, da minha casa, dependendo do tema que eu vou desenvolver, aí eu quero colocar essa foto aqui, fazer o upload de uma imagem que eu tenho legal no meu celular, no meu computador. Eu faço o upload, carrego, aí ela vai aparecer aqui, você clicou nela, basta clicar, vai aparecer embaixo uma aba inserir. Pronto, você clica em inserir, essa imagem ela vai para o seu documento, para o seu formulário, não tem mistério algum. Então, você pode pular o cabeçalho e, ao longo das perguntas, você pode usar também essas ferramentas. Inserir imagem, eu posso também inserir um vídeo. Então, eu também tenho um vídeo que eu gravei numa atividade e eu quero colocar no meu formulário para que a pessoa assista o vídeo e possa responder o que eu quero trabalhar, tá? Então, então, vamos lá. Como é que a gente vai adicionar perguntas? Então, nós já vimos lá. Professor, desculpa. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Se identifique, por favor. É a Márcia. É a Márcia. Do terceiro semestre de manhã. Tudo bem. Como que eu faço para colocar vídeo e áudio? Vídeo e áudio é nesse ícone bem aqui, ó. Eu não coloquei, veja, quando você coloca o mouse em cima do ícone, ele dá uma mensagenzinha, adicionar pergunta. Ah, ok. Tá? Se eu colocar, importar pergunta, olha, outra coisa também, existe, no caso, eu estou usando aqui um navegador do Chrome. Se você tiver, mas uma pessoa que é cega, como é que ela vai saber? Tem o Chromevox, para quem tem o navegador do Chrome, tem a extensão. Então, você procura extensões, baixa lá o Chromevox. Quando você baixar essa extensão, toda digitação, toda palavra que estiver trabalhando na minha tela, ele vai ler para você. Então,
Por isso que aparece Então, aqui esse mais. Vai aparecer adicionar ok. pergunta. Se eu tiver um leitor de tela, Chromevox, tem um DOSVox, tem vários. Cada navegador tem a sua extensão correspondente. No caso do Chrome, é o Chromevox. Então, aí apareceria adicionar pergunta. Aí vai passando o mouse, ele vai abrindo e ele vai lendo para você. Então, aqui está aqui o ícone, olha. Adicionar imagem, é essa figura aqui. E adicionar vídeo, é esse ícone bem aqui. E Eu não o coloquei... áudio? Oi? E o áudio? Não, áudio. É porque uma vez eu respondi um formulário e duas situações. Uma, a professora colocou um áudio para a gente escutar e responder a pergunta, e no outro ela colocou um vídeo, mas era um vídeo do YouTube. Então, mas no caso ela já tinha baixado e ela colocou, né? Ou tem como colocar o link? Não, ela pode colocar o link, mas o ideal mesmo é ela mesmo baixar esse vídeo. Ou ela pode colocar o link e vai buscar lá na internet, não tem problema nenhum. Ou então, provavelmente, ela baixou o arquivo, tá, e carregou aqui mesmo. Quando ela baixar vídeo, ele vai te dar a opção, buscar na internet ou você buscar no seu computador. E no caso do áudio? Provavelmente tem a mesma função que a gente vai abrir lá, vamos fazer um teste. A mesma função das ferramentas do Google, elas permitem você carregar áudio. Então, veja, Ok. ontem eu estava apresentando um PowerPoint e fiz uma gravação. Aquela gravação que eu fiz ontem, ela salva num arquivo, você vai colocar o nome mídia, tá? E depois você pode trazer o arquivo para cá, para dentro. Vamos verificar isso depois, tá bom? Mas elas são muito, essas ferramentas do Google, elas são, haja essa convergência, então é totalmente possível e viável. Então, respondida a pergunta, vídeo e imagem, eu clico aqui nesses ícones, tá? Aí vamos lá para adicionar pergunta. Bem, então eu vejo lá, está ali meu formulário sem título. Então aqui eu vou colocar o nome de um formulário. É interessante que você sempre faça uma breve descrição do que trata o vídeo, do que trata esse formulário, qual é o objetivo, até para quem vai acessar pela primeira vez, saiba do que se trata. Então, faça a descrição do formulário. Tá? Bem, então, a primeira parte, ele vai só aparecer formulário sem título, vai aparecer esses ícones, né, essa cartela de ícones, você clicou aqui no mais. Aí vai aparecer essa caixa aqui de diálogo. Aqui vai ter o espaço para você fazer a pergunta, tá? E aí abre automaticamente, nesse momento, ele abriu, quando eu cliquei no mais, ele foi para o múltipla escolha. Ele me deu essa opção aqui, múltipla escolha. E aí aqui na outra cartela, aqui na outra imagem, vou subir aqui um pouquinho, tá? Nessa outra imagem, você clica bem aqui nesse ícone aqui, ó, tá? Clicou aqui no ícone, ele vai te dar as opções de tipos de pergunta. Então, você tem aqui um grupo de perguntas que são abertas, ó, resposta curta e parágrafo. Resposta curta é para você fazer uma pergunta, por exemplo, um nome. Então, o espaço que está destinado dá para a pessoa colocar o seu nome. É claro, se não for, né, da nobreza, que tem 18, 20 nomes, aí, mas é possível. Mas se você quiser uma pergunta aberta, que tem mais espaço, você coloca como pergunta parágrafo. Tá? Aqui você abaixo tem outras opções de múltipla escolha, eu vou apresentar cada uma delas, né? Quer dizer, nem todas. Né? Aí, olha, Márcia, aquela sua pergunta. Quando eu coloco a pergunta, tipo de pergunta, veja que, olha, tem upload de arquivo. Então, o que a professora deve ter feito? Ela deve ter gravado o áudio, tá? Ela gravou o áudio, salvou esse áudio. Ela pode fazer esse upload do arquivo, aí ele vai carregar aí para dentro do teu formulário, que pode ser uma imagem também, tá? Dentro da pergunta. Veja, ele te dá essas opções. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer
uma avaliação para as crianças, vamos supor, pode ser da educação infantil, pode ser das séries iniciais. Eu posso colocar a imagem, tá? de um lápis, ou então da letra L, e coloco figurinhas que estejam vinculadas à letra L. Aí a criança vai marcar qual é o objeto que inicia com aquela letra. Então, eu posso colocar a figura de um lápis, e assim de luva, enfim, tudo isso dá para fazer aqui. Entendi, professor. Obrigada. Tá? Aí nós vamos... Então, veja, como é que eu adiciono perguntas? Tem um detalhe. Eu clico no mais. Mas veja, aqui ele te dá uma opção, esse ícone bem aqui abaixo, de você copiar a pergunta anterior. Então, é a cópia da pergunta. Depois você vai só fazendo ajustes. Né? Se você tem, né, um grupo de questões do tipo de pergunta, múltipla escolha. Mas você tem duas opções. Ou você replica a pergunta, ela vai para baixo, você vai continuar fazendo outra pergunta, outra edição, ou então você clica de novo no mais, e aí vai descendo, vai aumentando as perguntas. Um item interessante, olha, aqui tem a opção tornar obrigatória. É sempre recomendável que você coloque todas as suas perguntas sempre obrigatórias. Tá? Porque se você não incluir como obrigatória, a pessoa entra no teu formulário e envia tudo em branco, ou então manda algumas perguntas, deixa em branco, e aí você vai ficar sem esse detalhe. Tá? A gente vai apresentar esses elementos. E aqui essas opções data e hora, de repente você pode perguntar que ano foi dia, mês e ano do descobrimento do Brasil. Aí tem lá, você vai ter as opções para você colocar corretamente a data, enfim. Mas horário depende do objeto, do instrumento que você vai desenvolver. Tá? Então, adicionar perguntas, esse é o procedimento. Até aqui alguma dúvida? Está muito rápido? Se estiver muito rápido, por favor, me avisem. Escrevam, se quiser usar o áudio, escrevam aqui no bate-papo, tá? Que aí a gente está acompanhando por aqui. Então, veja, nós já evidenciamos adicionar pergunta. E agora eu vou apresentar para vocês o exemplo, tá? Tipo de pergunta, como é que ela organiza. Então, veja, eu coloquei qual é a sua idade, eu fiz a mesma pergunta e estou usando vários modelos de pergunta, tá? Então, aqui, olha, essa aqui é a resposta curta, eu já defini como obrigatória, tá? Eu já defini como obrigatório a utilização da resposta, tá? Já defini como obrigatória, escolhi o tipo de pergunta, resposta curta, e aí o que foi que eu fiz, no caso, para construir a próxima? Tá? Eu cliquei aqui no ícone copiar, aí ele desceu a opção, aí ele vem com a mesma tipo de resposta. A resposta curta e parágrafo praticamente é a mesma. Vai aparecer aqui a idade, texto de resposta curta. Aí tem uma linha para você responder. E texto parágrafo. Aí vem a opção de você colocar quase que um parágrafo ou 2 parágrafos de resposta nessa opção. Aí, depois eu cliquei novamente, ou então poderia clicar no mais, vai aparecer a outra opção. Aí agora eu vim daquela sequência. Então, próximo, como resposta curta e texto parágrafo, resposta parágrafo são iguais, eu não fiz o outro quadrinho, eu não peguei outra imagem, só para demonstrar. Então, está aqui como resposta curta. Aí vim agora, alterei para múltipla escolha. Então, quando eu clico em múltipla escolha, ele vai te dando as opções. Tá? Aí, veja, eu coloquei a opção de qual é a sua idade, eu coloquei em intervalo de tempo, né? Intervalo de 5 anos. Veja, isso é bom você padronizar, né? Porque você coloca aqui 18 a 22, depois já passa de 23 a 30, depois de 30 a 45. Então, faz uma padronização, dependendo qual é o público que eu quero fazer a pergunta, qual é o tipo de público que vai alcançar. Então, eu fiz aqui essa opção, coloquei de 18 a 22 anos, de 23 a 27, de 28 a 32 e acima de 32 anos. Né? No caso aqui, como é múltipla escolha, eu posso escolher a opção outro, mas não cabe. Se quiser, eu coloco outro, a pessoa fica livre para responder. Mas eu defini aqui esses 4 itens, tá? Tornei ela como obrigatória.
Aí vamos para segundo, terceiro. No caso, lá na sequência, seria a quarta opção. Caixas de seleção, olha lá. Na múltipla escolha, tem um detalhe. Quando eu escolho múltipla escolha, só tem uma opção. Então, vamos lá, se eu estivesse fazendo uma avaliação, um simulado, com meus alunos, com professores, enfim, a pessoa só pode escolher só tem uma opção na múltipla escolha. Na caixa de seleção, ele pode marcar mais de uma opção. Tá? Na caixa de seleção, olha, está aqui o tipo de pergunta. Veja, ele só mudou aqui, colocou, lá estava lá um círculo, aqui está um quadradinho. E aí a diferença entre um e outro é que a pessoa pode marcar mais de uma opção aqui quando ele escolhe caixa de seleção. Então, se eu perguntar qual é o recurso tecnológico que você dispõe em casa, eu poderia colocar aí vários, a pessoa ia marcando. Tá? Já o próximo item é lista suspensa. Veja, era a mesma pergunta, eu copiei aqui, só fiz alterar a lista suspensa, olha como ela ficou. Tá? Depois a gente vai mostrar como é que fica isso visualizado lá no formulário. Então, olha aqui, lista suspensa. Ó. Ele vai te dando as opções e você vai colocando. Esse item, ele é recomendável quando você tem, por exemplo, se nós fôssemos perguntar qual é o município que você reside no estado do... Bem, considerando que o instrumento que eu estou aplicando só vai alcançar o estado do Pará. Então, veja, nessa lista suspensa, qual é o município do estado do Pará que você reside. Aí, aqui, eu teria que listar os 144 municípios. Então, ia ficar muito extenso, né, a folha do formulário de forma digital para você visualizar. Então, se você tiver várias opções, você colocar qual é o bairro que você reside em Belém. Aí, eu vou ter que colocar a lista de todos os bairros. Então, é ideal você usar esse tipo de pergunta, lista suspensa, que você tem várias opções, depois a gente vai mostrar como é que fica lá no formulário, tá? Veja, olha, aí eu peguei o que eu estava fazendo, peguei lá o formulário sem título, mantive, e aí eu fui colocando as perguntas, olha, coloquei. Então, primeiro, olha como aparece aqui, lá no formulário, para a pessoa responder, qual é a sua idade. Como ela é pergunta aberta, resposta aberta, vai aparecer assim para ele. Ó. Qual é a sua idade? Olha aqui, múltipla escolha, olha como é que ele aparece. Então, está aqui, vai aparecer assim para quem vai responder a pergunta. Né? Eu compartilhei o formulário. Então, está aqui, múltipla escolha, a pessoa só vai ter uma opção. Já que em caixa de seleção, não, pode marcar mais de uma opção. Tá? Se colocasse essa opção aqui, claro que a idade ia ficar... Como é que essa pessoa tem 18, 23? Não dá, né? Claro, depende do tipo de pergunta, mas só para mostrar como ela aparece no formulário. E esse detalhe, quando eu colocar a caixa de seleção, lembrar que a pessoa pode marcar mais de uma. Múltipla escolha, não, ele só pode marcar apenas uma. Vamos lá para o próximo. Oi, diga. Aqui é a Erilene, da terceiro semestre de Pedagogia Noturna. Não existe aquela opção mais avançada na plataforma do Google, onde, como você estava falando, vamos supor, por cidade, de aparecer, como por exemplo, a descrição do Enem, aparecem já todas as cidades do Pará, ou todos os bairros de Belém, como você falou com o CEP, essa plataforma não dispõe disso mais avançado ou não? Olha, eu desconheço, mas pode ser que tenha. Eu também não fiz a pesquisa, né? Se você tem já o banco de dados que você possa aproveitar. Eu fiz uma pesquisa agora durante o período da pandemia, e aí, claro, eu tinha o apoio da minha monitora. Ela foi fazendo, ela teve que colocar um por um, né? Foi incluindo. É claro, de repente eu posso pegar já uma base de dados, eu pego as informações lá do site dos Correios ou do CEP, pego lá os municípios, copio e colo e vai incluindo aqui na lista. Mas pode ser que se você tiver um link de uma
de um desses arquivos, dá para colocar. Mas, no caso, geralmente você tem que fazer uma por uma, né? Tem que vai colocando aqui. Mas como geralmente... Bem, é possível que você tenha uma pesquisa que possa envolver todo o estado do Pará, você vai ter que colocar os 144 municípios. Tá? Mas se você já tiver isso copiar, vamos supor, lá no CEP, lá nos Correios, pega a relação de todos no site do governo do estado, a relação dos 144 municípios, você vai lá copiar e colar, tá? E copia numa base de planilha de Excel e depois joga para lá, tranquilo. Tá certo? Caixa de seleção. E aqui, olha, eu fiz a outra opção, lista suspensa. Olha, veja lá como ela aparece. Tá? Ela fica... Como você já deve ter visto em vários outros sites que você vai buscar. Então, se você vai lá no CEP, Correio, você clica, tem um hall de informações. Aí você pode escolher. Então, se a pergunta fosse qual é o município que você reside no estado do Pará, aqui nessa lista suspensa, teria os 144 municípios. Aí a pessoa, ao clicar aqui, ele vai escolher aquele município. Nesse caso, também, ele só pode fazer uma opção. Ele não poderia marcar mais de uma, tá? Em lista suspensa, ele escolhe uma opção, pronto, ok. E aqui, olha, tem grade de múltipla escolha. Eu acho que faltou um aqui, acho que passei, deixa eu ver, eu acabei esquecendo de colocar. Qual a sua idade? A escala linear. Eu acho que eu não copiei, olha, a escala linear. Faltou colocar. Eu acho que a lista suspensa. Faltou. Escala linear. Mas ela é muito no sentido de você coloca aqui. Eu aproveitei a escala linear, lá no formulário tem, mas aqui eu decidi copiar. Mas veja, ela é muito idêntica a essa daqui, que é uma grade de múltipla escolha. Então, vamos supor que a linear seria, qual é a sua avaliação da oficina? Aí, linear você escolhe de 1, pode escolher no parâmetro de 1 a 10, ou de 1 a 5, ou de 1 a 3. E você pode colocar que lá 1 significa pior, e o 5 seria melhor. E aí, quando abre a caixa lá de pergunta, qual é a sua avaliação sobre a oficina? Aí você vai aparecer lá, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou falando da escala linear, tá? Apareceria de 1 a 5, aí você faria a opção, foi 3, foi 4, eu achei legal, foi 5, tá? Então, eu marcaria no 5, significa que ela é melhor. E aí por diante. Essa outra é a grade de múltipla escolha. Olha como é que ela apareceria. Lá você tem que colocar linha e coluna. Então, deixa eu voltar para lá. Como foi o modelo? Está aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho o zoom. Porque então... Opa, desculpa. Tá? Então, está aqui, olha. Na linha, você vai colocar... Claro que isso aqui é aleatório, tá? Eu estava fazendo o exercício... a criança, de 0 a 5 anos, o adolescente, de 6 a 16, o jovem, tá? Mais ou menos isso aqui. Fazer essa correlação. E aí, quando ela está nessa configuração de grade de múltipla escolha, aí eu venho para cá e olha como é que ela vai aparecer lá no formulário. Tá? Olha, ela vai aparecer assim. Então, qual é a sua idade? Aí ele vai se considerar, eu sou adolescente, então, aí até você verificar se de repente você estabeleceu sobre a questão de faixa etária com o aluno, vamos ver se ele realmente reconhece. Ele, enquanto adolescente, marcou de 22 a 50, ou ele marcou de 6 a 16, ele pode se identificar aqui. Né? Eu sou uma criança, mas eu me considero que eu tenho acima de 60, enfim, você
dependendo da análise que você vai fazer. Então, veja como funciona o formulário de grade de múltipla escolha. Então, você tem uma opção, uma única opção de escolha de acordo com coluna e linha. Tá? Você pode alternar, veja, esse tipo de criança, adolescente, jovem, adulto, idosos poderia estar aqui em cima e a faixa etária poderia estar aqui embaixo. Isso aí depende da organização que você queira estabelecer. Bem, então, estas são os processos, esses tipos de perguntas, são as ideias que nós temos para você trabalhar com a elaboração da ferramenta, né, do Google Formulário. Até aqui, nós evidenciamos como é que eu posso desenvolver um formulário. Claro que, veja, aqui no caso eu não coloquei nenhuma imagem, mas é possível você colocar na pergunta, como nós evidenciamos, uma imagem, eu posso colocar um vídeo, de repente, para auxiliar a pergunta. Então, eu tenho condições de fazer um processo de formulário bem dinâmico. E aí, no final, veja, essas imagens que eu estou mostrando para vocês são as imagens como o formulário, aqui, ó, daqui em diante, esse tipo de pergunta, como é que o formulário aparece lá na internet. Tá? Nos anteriores, eu mostrei como é que você vai construindo, como ele aparece para você no momento que você está fazendo a construção. Então, até aqui, nós temos o processo de produção do formulário. Aí nós vamos passar agora, né, para pensar o seguinte: como é que eu produzo os dados? Veja, lá no início do seu formulário, no momento que você está fazendo a edição, você está aqui no modo de perguntas. Tá? Você está aqui no modo de perguntas. O processo de produção de dados, é interessante que o próprio formulário, no momento que as pessoas, ao clicarem aqui no botão enviar, tá? E lembre-se que é o seguinte, todas as perguntas que eu coloquei como obrigatória, ela vai ter um asterisco. Então, se tiver as perguntas obrigatórias, ele só passa de uma sessão para outra, ou ele só pode enviar o formulário quando todas estiverem marcadas. Se ele esquecer de uma pergunta, responder, e ele clicar aqui em enviar, vai ter a mensagem. Não, você não concluiu, você tem perguntas que não foram respondidas. Aí ele vai te mostrar quais são, chamando a volta lá para o grupo de perguntas, e aí você vai ter que responder aquela pergunta. Todas obrigatórias. Tá? Aí você clicou aqui no enviar, veja, esse enviar vai direto para a sua caixa de e-mail dizendo, olha, fulano respondeu, tá, ok, chegando a mensagem, as pessoas estão respondendo, beleza, ok, você tem esse grupo de resposta, vai chegar no seu drive, tá, do seu formulário, que ele vai estar lá armazenado. Quando você clicar no item formulário, ele vai abrir, aí ele vai aparecer aqui do lado as respostas. Veja, o formulário está em branco, certo? Aí olha como ele vai aparecer lá no seu formulário depois que você abrir com respostas. Eu dei um zoom, tá, na tela, por isso que se tiver menor eu vou ampliar também aqui, depois eu carrego. Mais um pouquinho, ó, mais para cá. Ó, aqui. Olha, o mesmo formulário, ele já aparece com 15 respostas. Então, esse aqui foi o formulário que eu compartilhei com vocês no e-mail, mandei por e-mail, tá? E mandei por e-mail e vou compartilhar aqui de novo no bate-papo esse formulário. Então, quem não respondeu, por favor, responda. Veja, aí ele já vai me dizendo o seguinte, tá? Primeira pergunta, né? Como ele está lá o item para e-mail, olha, ele vai me dizendo quem já respondeu. Eu cortei aqui para não compartilhar o e-mail, tá? Mas ele vai me... isso era por volta de umas 5 horas, apenas 15 pessoas tinham respondido, né, o formulário. Então, aí vai me dando a relação das pessoas que responderam. E aí, como lá tem um item lá, nome completo, veja, aqui eu vou colocar as pessoas que
os 15 primeiros que responderam, tá? Então, tá aqui, colocou o nome completo. Veja, essa informação, ela vai me dar base. Qual é a finalidade? Aí eu coloquei aqui, olha, para fins de inclusão no certificado de declaração. Então, eu preciso do nome completo. Tá? Eu tenho o número de e-mails da pessoa também, que a gente vai respondendo o formulário. Tá? Então, como as perguntas elas vão aparecer. Então, olha, eu começo a gerar dados. Veja, o formulário, ele já aparece o número de respostas. Ele vai te dando abaixo a resposta, o tipo de resposta. E você, veja, você tem aqui a observação. Aceitando respostas. Tá? Você pode fechar. Tá? Eu posso fechar, eu não quero mais que responda, eu quero que dure só uma semana, 10 dias, 20 dias. Enquanto estiver aceitando respostas, as pessoas vão respondendo, basta que você encaminhe o link ou o convite para responder. Aqui acima, você pode solicitar que ele vai te baixar, tipo uma planilha. Tá? Se você clicar aqui nesse ícone mais aqui, que é o planilha, então você pode ver todas essas respostas numa grande planilha de Excel. Então, vai te dar uma linha colocando o nome, o e-mail da primeira pessoa. Veja, tudo na mesma sequência. Olha, aqui o primeiro e-mail que respondeu foi da Joane Farias, @gmail, e bate com o nome dela. Vai sair uma linha com todas essas informações. Veja, perguntas são abertas, né? 2 perguntas abertas, resposta curta, e-mail e... Aqui, no caso, o nome completo. Então, está aqui. Ok? Aí, vamos agora para como é que o formulário te dá respostas, os dados. Esse é o nosso objetivo. Como é que eu estou gerando dados? Olha. Então, veja, tinha uma pergunta lá, a terceira era município que assistiu remotamente à atividade. Então, os 15 primeiros, nós temos aqui 2 pessoas, ele me dá, inclusive, percentual. Veja, ele me deu uma forma de barras. Isso você pode depois alterar, se você quiser, para formato de pizza, enfim. Mas ele já gera um formulário, um gráfico, que você pode copiar esse gráfico, levar lá para o editor de texto, lá para o Google Docs, essa mesma imagem, você joga no seu documento, depois você faz um ajuste, diminui um pouquinho, e começa a trabalhar. Bem, olha, no período de 15 a 18 de 15 a 18 de setembro, foi realizada a oficina, tal. E aí, participar da atividade, aí eu tenho aqui os dados. Ó. Essas primeiras 15 pessoas, olha, eu tenho 2, e ele te dá o percentual. Então, veja, muito legal, porque você já tem dados para você começar a construir o seu relatório de pesquisa, fazer uma avaliação, se for quem participou, de onde participou, e te dá tudo de forma quantitativa e qualitativa. Então, o primeiro dado, ó, quantitativo, está aqui o percentual, está o município, olha, Baitetuba, Ananindeua, um de cada município, Belém, foram 3. Aqui, Conceição do Araguaia, também nós tivemos 2. Belém, aí ele vai te dando todos os detalhes. Santarém. Diga, Raíssa, qual é a sua dúvida? Professor, boa noite a todos. Professor, eu fiquei com dúvida na parte de exportar esse gráfico. Como é que a gente faz? Esse gráfico ele vai estar presente, ó, quando você inicia o teu questionário, o teu formulário, ele vai aparecer aqui em modo de perguntas. Resposta vai estar vazia, porque você ainda não socializou o teu formulário. A partir do momento que você dispara esse formulário, tá? E aqui, deixa eu voltar aqui para o início, que eu acho que tem aqui, isso aqui tem. Não é esse. Peraí. Eu acho que é essa tela aqui. Ó, então, vamos analisar aqui. Você já preencheu todo o teu formulário, está tudo ok, tá? Você pode clicar, olha, aqui tem o ícone enviar. Tá? Você clicar em enviar, vai abrir uma caixa de diálogo, você vai digitar os e-mails dos seus contatos que você quer que esse formulário vá, ou então o link do formulário.
Porque, olha, quando você clica aqui em visualizar, olha, aqui tem configuração, aqui definir, personalizar o tema, e essa ícone aqui do olhinho é que você clica e vai verificar como vai estar o teu formulário. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma nova aba, né, no teu navegador, e vai apresentar o formulário, como ele vai aparecer publicado na internet. Aí você copia aquele link, tá? E manda para quantas pessoas quiser. Ou então você vem aqui, enviar, digita o e-mail das pessoas, aí você tem duas opções quando você clica em enviar. Você pode colocar esse link, esse formulário, dentro do e-mail, ou seja, vai aparecer as perguntas lá no corpo do e-mail, ou então você vai colocar o link, tá? Um link para que a pessoa possa responder remotamente. E aí... Professor, rapidinho. Não era isso, professor. Era com relação ao gráfico que o senhor estava mostrando, aquele de coluna. Eu queria saber, assim, se eu quiser usar, por exemplo, na minha pesquisa lá na parte escrita, como é que eu exporto essa imagem, entendeu? Tá, veja, ela vai aparecer lá no teu grupo de respostas, vai aparecer essa imagem aqui, tá? Sim. Bem aqui não apareceu na hora porque isso é dinâmico. Lá, quando você estiver vendo os resultados, vai aparecer aqui a figura tipo do ícone copiar. São duas folhinhas em branco, colado uma na outra, assim, é um ícone. Tá? Entendi. Você clicou em cima dele, ele vai fazer uma cópia e você vai poder colocar onde você quiser. Se você tiver um documento lá no seu relatório, você vai clicar lá, colar. Ele vai jogar para lá para dentro essa mesma imagem aqui. Essa mesma imagem que está aqui, ela vai mandar para o seu documento. E o legal disso é porque você dialoga entre o Google Formulário e o seu Google Docs. Então, não há prejuízo nenhum. Tá? Então, você pode visualizar e depois vai jogando para lá. Mesma coisa, olha. A outra imagem, ele vai te dando. Desculpa. Aqui, ó. Estudante de pedagogia, logo no município. E, olha, aqui ele já me perguntei. Você é estudante de pedagogia? Eu coloquei lá sim, não. E coloquei, acho que a opção outros. Então, olha lá, como ele já te dá o gráfico. Então, esse mesmo gráfico, você vai copiar daqui, tem um ícone lá, copiar, você vai jogar lá para o seu texto. E aí depois você coloca a fonte, né? Fonte da pesquisa realizada, do formulário Google, coloca o link. Então, tá aqui, olha, ele já te dá pronto, vai te dar os dados percentuais. Tá? Aqui, no caso, como eu estou trabalhando com uma imagem tá, no PowerPoint, não vai mostrar esse dinâmico, mas se eu lá no formulário, quando você passar o mouse aqui, 20%, ele vai te dizer quantas pessoas correspondem a esses 20% das 15. Se você fizer uma conta básica, dá 3, né? Então, 3 pessoas não são estudantes de pedagogia. 66 dos 15, olha, aqui, aí você tem essa análise. Das 15, 66 são estudantes de pedagogia. Aí você tem aqui uma professora e coordenadora do curso, deve ter sido a professora Sheila, que respondeu, tá? E aqui pode ter sido algum ciências sociais, uma assessora pedagógica ou que participou, enfim. Então, olha, vai me dando os dados, as informações. E essas respostas eu posso transferir lá para o meu documento, no Docs, no meu relatório, e vou trabalhando. É claro que não é só pegar a imagem, a figura, colocar lá e entregar para o professor, entregar para quem... Não, você vai fazer análise. Então, os dados, o próprio formulário produz, e é legal que agora, antes você tinha que... Poxa, eu tenho que procurar um estatístico, pedir para um colega fazer esses gráficos, ou então eu tenho que colocar todos esses dados lá no Excel. Por que esses dados já geram essas informações? Como eu frisei para vocês, quando a gente vê aqui nas respostas, ó, ela também te dá, em vez de você visualizar em formato de gráfico, você pode visualizar em formato de
texto como se estivesse usando uma planilha lá no Excel. E com as informações lá presentes, ele vai gerando essas informações, essas tabelas, esses gráficos, automaticamente. Tá? Então, aqui é outra pergunta, que fiz uma avaliação, então veja. Ó. Quanto à plataforma, como ontem houve problema no áudio, olha, aí já oscilou. Então, essa pergunta era a escala linear. Então, de 1, considerou muito legal, muito bom, muito legal, ou não lembro agora qual foi a opção que eu coloquei lá. Número 1 é pior possível, ruim, vamos supor, e aqui 5 seria excelente. Então, ele vai te dar uma escala de 1 a 5, aí, olha, então, 2 pessoas não acharam legal, 1 mais 1 também, 3 já acharam médio, né, o razoável, 4 já começou para o bom, e aqui 3 acharam excelente. Tá? Quanto ao material e a forma de compartilhamento, só referente aos 2 dias. Tá? Então, uma pessoa, não, ninguém respondeu aqui 1, olha, uma respondeu, botou 2, 4 e 5. E aí você faz uma avaliação, não, tá legal, foi positivo, aqui eu sei que agora a ferramenta eu tive que alterar, agora eu vou fazer outra avaliação. Então, os dados, eles vão sendo gerados e você vai discutir esses dados, tá certo? E as perguntas abertas, olha, ele vai te dando um grupo, a última pergunta que estava lá colocada era fazer críticas, comentários, sugestões. Das 15, olha, aí daqui eu posso pegar, então, veja bem, eu vou verificar, vou analisar os textos, posso selecionar o que achou interessante sobre a oficina, isso eu posso aproveitar lá no meu artigo, no meu relatório, e aqui, claro que aqui, se eu for pegar a sequência lá em cima, eu sei quem foi que respondeu fez o comentário, dá para identificar. É claro que na hora que eu vou fazer um documento, um relatório, eu não vou colocar que foi a Ana, o Pedro, o Antônio. Posso colocar participante, ou eu coloco a inicial do nome, ou então eu coloco a sequência lá que ela vai me dar na tabela. Participante número 2. Então eu coloco lá A2. Então, P2, que eu sei que P é participante, 2 é a sequência. Então, eu posso aproveitar esse documento, esses textos, né, que estão aqui, e vou analisando. Então, veja aqui em relação à plataforma, problema com áudio. E aí, olha, muito proveitoso, excelente. Tá? Aí eu vou analisando. Então, como eu trabalho com essas possibilidades, com essas ferramentas, com esses recursos. Então, veja, a partir daí, esses são os dados que eu obtive a partir do questionário. Então, veja, isso poderia ser uma prova, posso colocar questões abertas, questões fechadas, dá para trabalhar com fórmulas, colocar cálculo para o aluno desenvolver, posso fazer uma avaliação de matemática, ou seja, é uma ferramenta que depende do objetivo que eu queira desenvolver para a sala de aula, para a minha atividade profissional. Eu quero fazer para a aula invertida, né? Então eu posso, para fazer um diagnóstico do aluno que está chegando na turma, o que ele entende, compreende da base de matemática, de português, de geografia, de história, aqui no ensino superior. Então, assim, é um documento que tem essa finalidade. Como é que eu posso produzir dados, vou compartilhar o documento, mas o que eu gostaria de propor? Novamente, aí vem o desafio, né? Se vocês em casa puder usar o celular também, Zoom, aqui, ó, que possam compartilhar com a gente aqui o link no chat, e elaborasse um formulário, usando o Google Formulário, um formulário para pesquisa para professores de educação infantil,
E aí, quem atua na educação infantil, de repente, não precisa ser 30 perguntas, basta uma, duas, para a gente verificar se vocês conseguiram compreender. E aí, no caso, também pode compartilhar. Como eu mandei um e-mail, tem lá uma variedade de e-mails, onde coloca aqui o link, também aqui no chat, e vamos ver se a gente consegue gerenciar. Escolham entre os 4, faça um formulário. Tá? Infantil, fazer um formulário sobre a oficina, agora do Google Docs, ou para a educação infantil ou ensino fundamental. Esse é o desafio que a gente coloca para vocês, e ver se é possível alguém que se coloca à disposição para fazer um formulário básico, compartilhar com os colegas, para a gente ver na prática como se deu para pegar a ideia central, se dá para. Quem basta, pode ficar, vocês possam facilitar com os colegas, coloca aqui no chat mesmo. Opa. Ok? Estão todos aí? Ok? Então, a proposta é essa. Nós estamos com... São 8h16. Vamos ver se a gente consegue que alguém possa fazer um formulário. Escolhe um desses modelos aí, compartilha aqui com os colegas. Quem chegou agora, não respondeu ainda o formulário que eu mandei no e-mail, tá? Eu vou colocar de novo aqui o link. Responde também, que a gente depois vai ver como é que se deu essa produção. E aí, a proposta que eu coloco agora é que vocês fiquem à vontade para tentar fazer lá, acessar o Google Formulário e possam fazer uma proposta de um desses formulários e compartilhar aqui com a turma, com os colegas. Quem chegou agora, a Líria, está aí o link. Ó. A pessoa que chegou agora não recebeu. Eu mandei por e-mail. Veja se está no spam, se não está lá presente, que todos os e-mails cadastrados eu enviei o formulário. Mas está aqui o link. Clicou aqui, vai abrir o formulário, você preenche e responde automaticamente. Bem, alguma pergunta? E aqui a atividade que eu estou propondo. Diga. No caso, o meu computador, meu teclado, ele não está funcionando. Quando eu aperto, né, vamos supor, na letra A, aparecem vários caracteres. Ontem o senhor nos ensinou como utilizar a acessibilidade da opção onde nós falamos e o computador digita. Onde é que fica mesmo essa acessibilidade de voz? Mas você está usando o Google Docs? Sim. Lá em ferramentas. Em ferramentas? Clica lá em ferramentas, Porque, por exemplo, quando eu fui responder o link que o senhor mandou da enquete, né, não é? Eu tive que utilizar o meu teclado virtual, porque eu não consigo usar o teclado do computador. Mas eu só esqueci como é que fazia isso. Aí eu queria saber se é possível. É possível, sim. Em ferramentas, você clica lá em ferramentas. Ferramentas. Deixa eu só aqui. Eu vou já aproveitar e... Estou tentando achar aqui. Tá. Se alguém se propõe a fazer uma dessas atividades, nós estamos com 55 pessoas, não é possível.
Vamos lá, não tenham medo, faça aí, por favor, alguém faz um formulário, compartilha aqui no chat com os colegas. Eu até poderia, mas eu não vou conseguir. Fica aí Legal, o Lucas está tentando, olha, o Thiago, muito bem, tente aí fazer. Aí, qualquer dúvida, abra o áudio, que nós... Muito bem, o pessoal está tentando. Então, alguém quer fazer alguma pergunta enquanto os colegas estão tentando? Alguma dúvida? Então, veja, a gente sai de um formulário zerado e posso começar a buscar as respostas e começar a fazer análise, depois colocando essa informação no editor de texto, produzindo um relatório com essas informações. Professor, Oi. boa noite. É uma dúvida. Essa produção do formulário pode ser feita pelo celular ou apenas pelo computador? Pode ser feito pelo celular. Você pode baixar no app, no Google Play, o aplicativo que você tem, o Google Documentos, você pode baixar o Google Formulário, você pode baixar todos esses aplicativos, todas aquelas ferramentas, praticamente quase todas, que estão aqui no Brigadeirinhos, né? Você pode baixar no celular, eles estão lá disponíveis para você baixar, fazer o download no celular, fácil, não é tão pesado. Tá? Geralmente, quando você acessa o Gmail, você já te dá algumas possibilidades, mas você pode baixar, principalmente se você tiver, depende da internet, Wi-Fi, sempre é bom você baixar o aplicativo, e também você pode construir, fazer essa elaboração do formulário, a edição, torná-lo no modo offline. Também, que se não tiver internet, você continua escrevendo, produzindo. Entrou num Wi-Fi, desculpe, no shopping, ou em casa, na universidade, ele carrega automaticamente. Tá bom, obrigada. Então, deixa que eu vou parar de compartilhar essa minha tela da apresentação. Essa apresentação, ela vai para o e-mail de vocês, tá? Eu vou mandar para todos que estão cadastrados, vou mandar depois também essa apresentação. Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento. Deixa eu apresentar uma janela aqui para vocês. Pega essas caixas no eu peguei mais duas coisas para passar. Joga no lixo. Aqui, olha. Eu estou compartilhando, olha, o formulário que eu encaminhei para vocês. Tá? Então, veja, aqui na parte superior tem aqui o link. Se eu copiar esse link e mandar por e-mail, para qualquer pessoa que eu mandar, ele vai ter acesso a esse documento. Tá? Veja, como eu estou aqui com a minha aba aberta do Gmail, quando eu entro no formulário, ele vai me dar um modo de edição. Olha, aqui no cantinho tem aqui o lápis. Então, quando eu clicar, eu posso editar. Então, o formulário que eu criei, está aqui, ó, todo ele. Tá? Então, veja, eu coloquei 2 seções também. Tá? Eu coloquei 2 seções.
Então, a pessoa só vai para o próximo se ela responder todas as perguntas obrigatórias. Esse aqui é o modo do formulário na internet que a pessoa vai responder. Claro que, no caso, abre aqui esse modo do lapisinho, porque eu estou na minha conta do Gmail. Eu deixo parar aqui e vou compartilhar agora o formulário no modo de edição. Tá? Tá aqui, ó. Então, estou compartilhando com vocês agora o meu formulário, tá? No modo de edição, no modo que eu posso fazer as alterações. Olha, nós tínhamos, às 17 horas, só tínhamos 15 pessoas respondendo. Nós já temos agora 53. E ela vai aumentando. À medida que vocês forem acessando aquele link que eu compartilhei, vocês vão ter acesso ao formulário e vão poder responder. Então, está aqui, olha. Como o formulário, como ele aparece? Ó, tem aqui a seção 1 de 2. Olha, ele aparece todo inteiro aqui. Tá? Então, as perguntas, aí vem a seção 2. Ó. Isso aqui é o meu modo de trabalho. Então, tá aqui as perguntas. Ó. Coloquei tipo... que foram estabelecidas. E aqui eu também posso fazer alterações, mas, por enquanto, é assim que o formulário aparece. Aqui eu coloquei uma imagem, tá? Fiz uma descrição, e veja que, no caso, no formulário, não tem nenhuma figura aqui no cabeçalho. Eu deixei sem nenhuma figura, sem nenhuma imagem. Eu poderia vir aqui na personalizar o tema e escolher uma outra figura. Mas como eu já coloquei essa daqui, senão vai ficar muito sobrecarregado, tá? Eu escolhi aleatória a figura. Muito bem. Ok, se alguém quiser, alguém fez o formulário, quiser compartilhar aqui com os colegas, coloca aí no chat, que aí os colegas vão acessar e vão lá responder para você, e depois vocês vão verificar que vai aumentando o número de respostas, tá? Então, deixa... Professor, boa noite. Eu sou o Lucas, do terceiro semestre. Eu terminei já o formulário. O link está lá no chat. Se quiser dar uma olhada. Uhum. É bem simplesinho mesmo. Coloca de novo aí para mim, por favor, porque... Ah, tá, já sei se já vi. Deixa eu clicar lá, vamos lá. Lucas, eu posso compartilhar esse teu formulário? Posso, né? Pode sim. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui. Já está disponível. Aqui, ó. Aí o documento que o Lucas, né? O Lucas preparou. Ele escolheu aqui uma imagem, cabeçalho. Colocou aqui uma pergunta. Você utiliza essa ferramenta e colocou um ícone. Tá?
Sim, não, poderia colocar não conheço. Também, legal, mas tudo bem. Pode ser que a pessoa possa... Ela pode marcar aqui outras e não conheço, disponível. O que você achou da ferramenta Google? Ok. Qual seria a sua avaliação do Google Documentos? Legal. Ok. Número 1, 5, seria ótimo. Tá? Então, veja, assim que o formulário aparece para o Lucas. Quer dizer, para quem está acessando na internet. Depois ele vai ter a opção de observar quantos responderam, que eu vou responder aqui, ó. Como ele colocou todas as perguntas obrigatórias. Aqui, ó. Aí eu vou enviar para ele. Pronto. Já foi. Aí está aqui, ó. Sua resposta foi registrada. Ele colocou a opção enviar outra resposta, como está aberto. Não tem problema. Quantas vezes você quiser. Você pode bloquear, colocar só uma. Mas, tá? Papai, vamos comer Já tem. Obrigado. Bem, que tal? O que mais? Pelo celular, pelo celular tem algumas limitações, mas elas são todas as funcionalidades estão aí no celular. Dá para trabalhar. É claro que é a mesma coisa. Você está no computador, já conhece todos os caminhos, está mais rápido. No celular, é mais lento, você tem que saber onde vai buscar, mas elas estão aí presentes, dá para fazer, tranquilamente. Aí é um exercício, né? Acho que é importante esse processo, fazer o exercício de utilizar, de compartilhar, de produzir. Que tal? Alguém mais? Alguém mais que conseguiu fazer? A Raíssa está cheio, né? Já respondeu, Lucas, respondi. Ainda não consegui fazer, né? Muito bem. Carlos Eduardo, fez o dele. Vamos lá. Vamos ver o do Carlos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o do Carlos. Vou compartilhar com vocês. Carlos, eu acho que você mandou. Você tem que mandar o link. Você clica no seu formulário lá naquela aba, visualizar. E aí ele vai abrir no seu navegador e você manda. Porque o link que você mandou com certeza o link que você está editando. E aí, se você não colocar esse link, se manda colocar o que você está editando, olha a mensagem que ele vai nos dar. Vou compartilhar aqui para vocês, olha aí. Você precisa ter acesso, está bloqueado. Porque provavelmente está no modo de edição. Aí eu tenho que solicitar acesso. Ou então, lá nas configurações, quando você criou o seu formulário, talvez você, se você estiver usando um e-mail institucional, ele só vai... onde você clica, deixa eu compartilhar aqui para vocês de novo. Para você...
Só um minutinho que eu vou já te mostrar aqui para você. Lá no seu documento, você... Aqui, olha. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Vou aumentar aqui o zoom. Ó, aqui, você está no modo de edição, você clica aqui nesse ícone que tem um olhinho aqui, olha. Clica nele, ele vai abrir uma aba. Vai abrir uma nova aba. Aí vai aparecer o seu documento com ele já publicado. Aí você copia o link na parte superior e coloca aqui no... Como você fez o primeiro. Só que o primeiro você clicou, acho que na mesma aba que você está editando. Tá? Tenta lá, vamos ver. Vamos ver agora se está ok. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Vou buscar agora o... Vamos ver aqui o teu documento, ver se abre agora para todos. Acho que agora vai. Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deu certo agora, Carlos. Ensino remoto na educação infantil. Aqui, vou compartilhar. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, do link que ele compartilhou. E ele tá, veja, que não aparece, olha, eu estou acessando, veja, não aparece aqui nenhum ícone de lapisinho, de nada. Eu não posso fazer a edição. Tá? Então tá aqui, ó, do ponto de vista do professor sobre o ensino remoto no período da pandemia. Aqui, colocou instituição a qual trabalha, qual a pergunta, qual dos aplicativos você tem conhecimento, qual a sua opinião sobre o ensino remoto. Aqui, olha, esqueceu de colocar uma pergunta sem título. Tem que eliminar, é só clicar lá no formulário, clicar lá na caixinha de lata de lixo, né? Então ele sai daí essa opção aqui, essa pergunta. Muito bem. Então, instituição ensina qual trabalho? Instituição pública. É claro que aí, no caso, ele fez bem para ilustrar, então ele poderia ter colocado uma seção, e aí colocaria a instituição que trabalha, formação, idade, se possui ou não especialização, alguma coisa dessa natureza. Quanto tempo de serviço, né, na atuação na educação infantil, tá, ok. E aí, vamos lá, qual desses aplicativos você tem conhecimento? Olha, ele colocou aqui uma caixa de seleção. Então, eu posso marcar, olha, mais de um. No anterior, só poderia marcar ou público ou privado. Qual a sua opinião sobre o ensino remoto? Aqui, ele colocou aqui uma opção na...
habilidades para acessar as ferramentas porque não tem, ó, não vou marcar porque ela está sem a tornar obrigatória, que quer enviar para ele. Pronto, já foi. Então aí, veja, lá no modo de edição dele, pergunta, vai aparecer a pergunta, lá em resposta vai aparecer as respostas que foram chegando lá, e aí depois ele vai fazer a análise. Ok? Muito bem. Se o Lucas conseguiu responder. Tiago, professor, nesse formulário do Carlos, como faria para ter primeiro uma parte de identificação e depois as perguntas sobre o ensino remoto? Ele poderia colocar sessão, né? Ele poderia colocar a opção de uma sessão, que é os ícones que tem lá embaixo, o último ícone. E aí ele colocaria o grupo de questões para a primeira sessão. Podia colocar o nome, solicitar o e-mail do participante, como eu coloquei naquela... Né? Olha, o Lucas eu fiz pelo navegador mesmo do celular. Isso, não tem mistério. Eu não consegui baixar o app correto, esse que o professor mostrou. Qual dica? Tem o Google Forms. Tem lá no aplicativo do Google, você encontra uma ferramenta de aplicativo baixá-lo. Tá? Então, assim, o professor tem a opção de fazer um formulário com algum colega ou mais, igual ao do Google Docs, certo? Sim, com certeza. Deixa eu te compartilhar aqui novamente. Uma guia do como. Aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui, tá? Quando você clicar aqui em enviar, vou pegar aqui esse formulário aqui, enviar. Não, peraí. Não é aqui, desculpa. Veja, aqui tem um formulário, tá? Deixa eu compartilhar lá na minha... Deixa eu ver se vai por aqui. Eu acho que não. Como é que eu compartilho esse formulário com outra pessoa? Dá para fazer. Deixa eu ver se é essa... Não, acho que eu vou ter que... Deixa eu ver se aqui vai... Tá aqui, ó. Olha lá, eu vim lá para a minha página inicial de formulários. Tá? E aqui, veja, eu estou com o meu formulário aqui presente. Tá? Eu acho que... Não. Tem que ir lá no meu Drive, tá? Deixa eu sair daqui. Isso aqui está no Drive, mas eu tenho que voltar lá para o Drive. Deixa eu ver por aqui. Vamos ver. Ó, vou no meu Drive, tá? Vou vir aqui para o meu Drive. Vou procurar
esse formulário. Está mais lenta hoje aqui a internet. Dá para fazer a mesma função que nós fizemos no compartilhamento. Dá para compartilhar. Está carregando. Hoje a minha internet que está lenta aqui, mas eu vou procurar esse meu arquivo no meu Drive. Só um minutinho, vamos aí. E aí eu vou aqui, vou procurar o meu formulário, oficina, para que serve o Google Docs, produção colaborativa, está aqui, formulário, ficha, encontrar. Qual foi o nome que eu dei? Tá aqui, produção de dados com o Google Formulário, tá? Produção de dados com... Internet está muito lenta. Opa, computador também. Produção de dados, está aqui, né? Aí eu clico bem aqui, ó. Vou clicar em cima do arquivo. É aqui a minha internet que está lenta, tá, gente? Só... Mas aí, agora que carregou todas as informações. Então, eu clico em cima do documento. Está faltando, ele está faltando abrir uma opção ainda aqui, não está tudo carregado. Ele vai te dar uma opção de compartilhar. Ainda não carregou toda a minha página. Aí ele aparece o ícone. Não apareceu aqui ainda. Ele carrega duas figurinhas que você vai mandar para uma pessoa para fazer a edição. E aí a pessoa ela vai ter a possibilidade de também fazer a edição do material. Então, dá para você dialogar com outros colegas na produção do formulário. Tanto arquivo no meu computador, tanto material. Tá aqui, ó. Eu cliquei no formulário, tá aqui, apareceu aqui, olha, esse ícone aqui do mais, uma pessoa aqui do lado. Tá? Veja, ele vai te mostrar aqui, se eu quiser copiar o link, gerar o link desse documento, ele gera. Veja, ele está selecionado. Gera o link, tem aqui, ó, compartilhar a produção. Aí você clica aqui no mais, tá? Clica no mais, aí ele vai abrir aquela caixa que você compartilhar. Você vai mandar o e-mail. Espera aí só um minutinho. Tá aqui, olha. Tá? Então aqui eu vou adicionar editores. Mas também tem a opção, ver o que tem mais outra opção aqui, ó. Editores, pode alterar, leitor e comentarista pode ver a opção de fazer o download. Deixa eu fechar aqui. Aqui, ó. Aí eu posso adicionar um e-mail. Ó, vai me dar toda a relação de e-mails que eu tenho. Coloca aqui, escolher aqui, Eloana. Eu não vou te mandar não, Eloana, mas só veja.
E aí é um detalhe, tá? A sua pergunta. Se eu manter aqui o editor, tem essa opção editor, todas as pessoas que eu mandar aqui o e-mail com esse documento, eles vão poder editar o documento, podem fazer alteração no documento. Mas eu posso também mandar, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir uma outra. Tinha que abrir uma outra função aqui, só comentar. Tá? Mas então, se eu quero que outra pessoa possa editar o documento, basta fazer isso, colocar o e-mail, tá? E enviar, clicar em enviar. Pronto, esse é o procedimento. Vou cancelar aqui que eu não vou mandar, tá? Ok? Ficou claro? Acho que essa era a principal pergunta. Muito bem. Então, deixa eu verificar aqui quantas... o ensino remoto, deixa eu ver quantas pessoas... Hoje diminuiu bastante, né, o número de pessoas, não sei o que foi que houve. Mas, enfim, nós estamos chegando ao fim da nossa atividade de hoje. Alguém quer fazer alguma avaliação? Já sabiam trabalhar com a ferramenta? Claro, alguns já até viram comigo na disciplina, mas eu gostaria de ouvi-los. E aí eu peço, por favor, que continue respondendo o formulário lá, tá? Ele não respondeu. E amanhã nós... hoje o som funcionou legal, não foi, gente? Tudo ok? Eu acho que a imagens também... veja, quem está no celular, se de repente o texto está muito pequeno, se você arrastar com o dedo na tela do seu celular, do smartphone, ela amplia o tamanho da fonte. Tá? Então aí você pode arrastar para um lado, para o outro, não tem problema, você tem acesso. Lucas, na sala, acho que é só a Evelyn que está lá naquela sala, a Evelyn, a Juliana, a Laiane, mas eu acho que estão também aqui na nossa... Tinha um aviso, tá? Pouca interferência, né, Carlos? Acho que ontem teve problema da internet, porque na segunda-feira funcionou muito bem lá na outra ferramenta. Mas amanhã a gente continua aqui. Eu vou colocar o aviso lá na sala, mesmo procedimento. Tá? Então, vocês que já estiveram aqui hoje, já sabem o acesso, é o mesmo, tá? Mas amanhã eu acho que não está no e-mail, mas aí, por caso, a gente reitera novamente uma chamada para... Travou pouco hoje, né, Cleiton? Acho que é internet, mas pelo menos acho que não houve tanto problema com áudio. Enfim, amanhã a gente continua aqui. Exatamente, Líria. Tem que exercitar, né? Vai trabalhando, vai desenvolvendo atividade, usando a ferramenta, que vai aperfeiçoando, com certeza. Tá? Tem no próprio Google, do site do Google, você tem possibilidade de buscar no suporte. A ferramenta do Google também, vocês podem fazer um curso remotamente das ferramentas do Google e receber, claro, tem que pagar uma taxa em dólar, para receber o certificado de educador do Google. Tem toda uma etapa, tem uma fase mais fácil, tem outra uma fase mais difícil, ou seja, aperfeiçoamento cada vez mais dessas ferramentas. Então, é legal, lá se você acessar o centro de professores do Google, tá? Vocês podem fazer, legal, todas
essas possibilidades que essas ferramentas oferecem. Agora, é claro, tem que exercitar, né, colocar toda a criatividade, porque o formulário ele permite. E facilita muito esse processo de produção, tá? Facilita muito, porque você já tem as tabelas, os gráficos, dá para você incluir, fica muito produtivo e, claro, criatividade, né? Então, veja, com esse formulário, dá para fazer para uma educação infantil, dá para fazer uma atividade? Dá para fazer, tá? Dá para fazer, sem problema algum. Cidiane gostaria de ser incluída na folha de frequência. Todos que estão participando aqui estão na frequência, não se preocupe. Só estranha é assim, todos, quer dizer, todos que estão aqui, pelo que eu estou verificando e lembrando, a não ser somente, eu acho que essa colega que entrou agora como desconhecido, que acho que é a única que não tem matrícula, não fez inscrição, não sei também. Mas os demais, todos receberam um e-mail, foi enviado um e-mail informando dessa atividade de hoje, do material de ontem, amanhã, talvez de manhã, quem sabe até ainda hoje, que eu vou dormir mais tarde, eu ainda mande essa apresentação que foi feita hoje, mando para vocês. Né? E reiterando, a professora Sheila, obrigado, professora Sheila, eu acho que hoje foi bem melhor. Eu não sei dizer quantos estão lá na outra sala, mas na outra sala só está a Evelyn, que você estava na outra sala. Acho que está rolando só o áudio, não é isso, Evelyn? Dá uma posição aí. Oi, não, professor. Saíste de lá? Estou vendo tudo. Está perfeito. Está perfeito. Está tudo certinho. Só que assim, eu estou pelo computador, né? Então, Tá. eu consigo assinar um áudio, vídeo, tudo, tá ok? Certo. Foi ontem. Ok, não há problema quem não tem câmera. O importante é se conseguir visualizar as apresentações, as atividades, né? Interagir com os colegas que fizeram, agradecer aí a participação do Lucas e do Carlos, que se proporam a compartilhar a produção deles. Então, veja, é um formulário que dá para fazer uma avaliação para a educação infantil, com imagem, claro, aí vai elevando o nível. Né? Então, para trabalhar com imagem, como eu frisei, né? Então, eu posso colocar uma letra e pedir para a criança marcar qual é o desenho que corresponde àquela letra, né? Um lápis, uma luva, enfim. Dá para trabalhar com matemática, dá para produzir muito, assim, é a criatividade do professor. Então, do mais básico na educação infantil até o ensino superior, com essa ferramenta é possível você desenvolver, ou seja, explorar, né? Explorando, e nós vamos aperfeiçoando cada vez mais a possibilidade da utilização de todas essas ferramentas que nós evidenciamos hoje. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? A gente já vai encerrar, são 8h58, para começar no tempo certo e terminar no tempo correto. Uma água aqui para molhar o bico. Bem, gente, então, mais uma vez, se não tiver nenhuma outra pergunta, algum comentário, quer falar, Evelyn? Eu não estou te ouvindo, mas o microfone está aberto, você quer falar alguma coisa? Não, foi... Eu estou muito contente de estar tendo essa oportunidade de estar compartilhando, né, essas dicas dessas ferramentas. Amanhã a gente vai trabalhar com o Google Sala de Aula. Então, para que vocês possam também verificar as possibilidades que o Google Sala de Aula também oferece,
não só para atividade remota, mas também para o ensino presencial. Dá para você trabalhar com essas ferramentas e dinamizar a atividade, né? A produção do aluno, caminhá-lo para a pesquisa. Claro que aí tem limites da internet, da conexão, do áudio que falha. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui. A professora já mandou, a professora Sheila, já mandou um memorando circular. De forma que, mesmo após realizar uma escuta sobre o retorno das aulas presenciais, ainda não temos uma definição. As aulas do curso não iniciarão no dia 21 de setembro. Na sexta-feira, dia 18, às 15 horas, daremos continuidade à reunião do colegiado. Ok. E aí temos uma consulta de reuniões virtuais com os docentes do 7º e 8º semestre, no dia 8. Dia 9, os docentes do 1º ao 6º semestre. Dia 10 de setembro. Isso aqui já é o cronograma das reuniões passadas. Aí, só reiterando, dia 18 vai ter continuidade da reunião, tá certo. Já houve reuniões com os docentes e discentes, só reiterando. Ok. Muito bem, gente. Então, muito obrigado. Professora Sheila, se a senhora quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Se a senhora está acompanhando. A gente também pretende fazer umas oficinas com os professores. Só falta organizar o período, acho que vai ficar na outra semana. Professor? Oi, professor. Pode falar, professora Sheila. Todos estão me ouvindo. Pode falar. Opa, me vendo agora. Só um minutinho. Ali onde eu estava, tinha mais uma interferência, mas estão me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo. Não force muito a voz, senão fica a senhora está rouca aí. Na verdade, para quem não sabe, eu tive Covid e isso aqui é sequela da Covid. Eu ainda não recuperei total. Sim. E a minha voz foi o que foi mais atingido. No pulmão, fiquei com uma sequela de uma asma. Então, estou muito cansada. Tudo me cansa, eu não posso ficar falando. Essas reuniões têm sido bem difíceis. E eu evito falar o máximo. Mas, assim, eu estou muito feliz por você ter tido essa iniciativa de fazer esse curso, essa formação para os nossos discentes, que considero importante isso, porque hoje, a partir de agora, dessa pandemia, essa é uma realidade para nós, profissionais da educação. Não podemos mais viver sem, assim como a gente não consegue mais viver sem o celular, essas ferramentas todas farão parte do nosso fazer docente, da nossa prática profissional enquanto docentes. Então, quanto mais preparados estivermos, melhor para nós. E dizer aos nossos alunos que essas ferramentas todas estão aí para nos ajudar. Jamais elas irão nos substituir. Elas estão para nos ajudar a potencializar o que nós já fazemos. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui participando dessa formação. Espero que vocês estejam aproveitando o máximo. O professor José Roberto é excelente nessa área. E ele é nosso pai. E por isso, professor, nós colocamos como agenda para os professores. Tá? Estou no aguardo.
E, assim, informar a vocês que não iniciamos dia 21, como o professor falou, mas pode ser que dia 22 inicie, não sei. Tudo vai depender do colegiado amanhã, porque nós já tivemos a primeira de 15 e 3 horas de reunião não foi suficiente para a gente chegar a uma decisão. São 36 turmas, então não é fácil. Cada uma com especificidade. E a gente fez questão de ouvir todas as turmas e todas as turmas também de professores. Então, amanhã à noite a gente vai saber. E como no fim de semana a gente vai descansar, então não tem como começar segunda-feira, tá? Mas na segunda-feira a gente vai estar dando retorno, assim como temos hoje. Porque eu não estava conseguindo mais responder individualmente as pessoas me perguntando. A gente quer saber, vou logo soltar um documento para todo mundo e aí eu fico mais tranquilo. Obrigada, Tá certo. obrigada, professor. E até amanhã, né? É isso, até amanhã. Obrigado também pelo fazê-la. Não sabia dessa situação, mas foi ótimo. Também não posso mais a voz. Saúde, plena recuperação. Eu sei o que é isso. A minha esposa também teve Covid, teve a reação pulmonar afetada, mas graças a Deus está tudo bem. E vamos continuar firme e forte. Agradecer a participação dos alunos. Temos aqui hoje 40 pessoas na sala. É claro que também o áudio deve estar sendo só o áudio deve sendo gravado lá na sala externa, porque nós priorizamos. Até amanhã a gente continua aqui nesse ambiente. Boa noite a todos, obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite a todo mundo, saúde e até amanhã a todos vocês. Muito obrado. Então, obrigada a todos que felicitaram a saúde para mim. Um beijo para vocês. Ok, professora, abraço, se cuide. Então tá, gente. Então a gente está por hoje encerrada essa nossa programação. Amanhã a gente retorna para o nosso último dia do Diálogos com Tecnologias Educacionais, Tecnologias Digitais. Isso já é disciplina falando na minha cabeça. Gente, muito obrigado. Até amanhã. Uma boa noite. Excelente.